nasci dia 19 de abril de 1935, numa sexta-feira santa. Eu tive várias profissões na vida, várias. Eu fui mudando e ganhando espaço e crescendo até chegar a ser vereador né, e a gente fica, como se diz, conectado, estudando, né, fazendo curso, né, muitos cursos eu deixei de fazer porque eu fiquei em Campinas 5 anos trabalhando na fiscalização do SESI. Então, lá não tinha, eu me matriculei para terminar meus cursos, mas não eu viajava muito, porque eu era fiscal de divisão, tinha 16 postos de abastecimento, e eu fazia visita nesses postos. Antigamente não tinha cheque, não tinha nada, e o que fazia? Tinha de contar todo o dinheiro no banco, né, que eu tinha mais um companheiro fiscal. Nós entrava dentro da caixa do banco, fazia os envelopes dentro da caixa do banco, do cofre do banco, aí depois empunhava nas pastas e saía pagando o mensal, e tudo em dinheiro, não tinha cheque, não tinha nada. Então essa foi uma passagem que a gente lembra muito bem, porque não faz muito tempo, né? Aí depois foi mudando, eu passei para... Aí teve uma oportunidade em Rio Claro de ser auxiliar administrativo educacional. Eu era auxiliar administrativo, tinha curso de ginásio, mais outros cursos que eu tinha junto, e vim para Rio Claro trabalhar com 3 advogados, e eu que fazia parte de coisa de máquina para relatório, processo, eu que fazia o fórum para esses 3 advogados, né? E foi tocando a vida, até chegar num ponto que aí eu peguei, acho que, eu não sei se eu lembro bem, acho que a política ficou para trás um pouco de tempo, depois entro na parte de política. Aí depois, então, aí surgiu mais uma oportunidade de ser gerente de uma empresa, né, do meu cunhado. Fiquei lá 5 ou 6 anos como gerente da empresa, né, tomando conta. Depois disso daí, eu pensei em parar, porque já tinha trabalhado bastante, mas aí o gerente da outra empresa veio buscar eu aqui, que era da Paralupe, que é o Carlos Paralupe. Ele veio aqui um dia de manhã aqui e ficou gritando na porta aí, vamos lá em cima. Fiquei mais 10 anos como técnico de segurança lá em cima, que eu tinha formação de técnico de segurança. Fiquei mais 10 anos lá com eles lá, né? E nesse trecho eu já estava dentro da política, né? Da política. Depois surgiu um problema lá, que depois eu posso até dar um para vocês, fora a marcação aí, né? E aí foi trabalhando, eu trabalhei 10 anos lá, e depois eu fiquei descontente dessas coisas que aconteceu lá. E aí eu vim trabalhar com meu filho, que também tem uma oficina de motores, né? De enrolamento de motores. Fiquei mais 10 anos trabalhando com meu filho aí, né? Até surgir, por exemplo, um probleminha que eu fui no médico, o médico me deu umas pastilhas para tomar, e deu essa zonzura na cabeça e não saiu mais. A turma vinha buscar eu aqui porque eu tinha conhecimento de muita coisa, porque eu fiz 42 cursos dentro do SESI, né? Dentro de 42 cursos, e desses cursos eu ensinava muita coisa. Inclusive, muitas vezes, aqui em casa mesmo, eu dei aula de relaxamento para muitas pessoas aqui, né? Estudei muita parte de relaxamento, então eu reunia aí semanalmente aí, eu fazia o relaxamento para as pessoas que vinham aí. Então a minha vida foi uma continuidade de coisas. E nesse ponto de vista foi passando os anos e eu não senti, né? Eu fui crescendo, em todo lugar que tinha, chamava eu. Então eu via se estava dentro da minha altura, né? Da minha altura de conhecimento,
eu pegava e ficava mais 3, 4, 5 anos. Então, nesse conhecimento, tive bastante contato com o pessoal aqui, sempre me dei bem dentro da cidade, né? Da cidade, meus pais também moravam aqui, né? Minha mãe morreu com 97 anos, né? Meu pai morreu com 73, e tocamos a vida, e aí, sempre o nome bobo, acho que chamava atenção, né? Chamava atenção de um atrativo. Quem que é o bobo? Eu morava na Rua 1, e era a estrada da boiada. A estrada da boiada que vinha, não sei de onde, daqui de trás aí, atravessava dentro de Santa Gertrudes, e lá era tudo, não tinha asfalto, não tinha nada, era terra. Então a gente saía na janela para ver a boiada passar. E com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar em cerâmica. Com 8 anos. 8 anos. E eu era amassador, trabalhava, eu tinha um prensista que chamava Pelição, e ele fazia o parte de tratamento das telhas francesas. Então eles cunhavam o pastão aprensava, e eu ficava embaixo da máquina, quando criava um monte de rebarbo, e eu fazia aquele pelote, pegava, ponhava tudo numa vagonete para tirar aqueles pelados. Mas lá caía óleo, aquele óleo de parafina na cabeça, que todo dia minha mãe tinha de lavar eu quase com soda para tirar aquele óleo da cabeça. 8 anos. E, né, 8 anos, trabalhei 4 anos na empresa. Essas 4 anos valeu para mim lá, porque eu fui registrado com 8 anos. 8 anos naquela época registrava, né? Então eu fui registrado e me serviu para aposentadoria, que minha aposentadoria futura, eu ganhei esses 4 anos, porque ele registrou e estava no livro de coisas. A cidade era bem diferente do que está agora. Aqui, nossa, quando acabou a construção dessa casa, ainda as vias aqui, era tudo diferente aqui. Não tinha nada, isso aqui era um calipá aqui atrás, ali era cerâmica ainda que está aí do Buschinelli, né? Era tudo normal, mas só que a estrada era tudo de curva, era tudo diferente, mas não tinha nada, era calipe, minha casa, e outra casa que estava aqui, e o resto era tudo completamente diferente. Não tinha igreja aqui, não tinha nada, era um pátio aqui sem igreja, só tinha uma cruz aqui, um cruzeiro, depois construíram a igreja. O que mais que eu posso lembrar? Trabalhei muita cerâmica, né? Fui desbarbador de telha, fui prensista do Almeida. Trabalhei na Almeida fazendo prensa de telha. Aí fui chamado para ser balconista do SESI, em Rio Claro. O João Rufino, e também tinha muita amizade com a gente, o Aparecido Rufino, que morava vizinho aí, e morava nessa casa, 2 casas para lá, e ele gostava, ele tinha uma moto e sempre via eu ir para cá e para lá, e conversou com o gerente, que era o seu João Rufino. O seu João Rufino veio aqui, passei no teste em Campinas, que eu podia pegar, passei a ser balconista. De balconista, o meu chefe de Campinas, ele veio aí e ficou olhando eu trabalhar, e eu estava incomodado, porque toda vez que eu pegava um saco de arroz para erguer e pôr na cabeça, porque eu tinha força, naquela época eu treinava peso, né? Então eu pegava 60 quilos assim, erguia e ponhava na cabeça, ou então ponhava nas costas, né? Porque era uma facilidade minha de fazer esforço, porque levantava quase 80 quilos, então 60 quilos para mim era uma brincadeira, né? Ele ficou encaminhado, falou, meu Deus do céu, chegou e falou assim, você não quer trabalhar para mim em Campinas? Eu falei, mas trabalhar em Campinas? Eu falei, estou fazendo um ginásio aqui, estou fazendo um aperfeiçoamento do meu ginasial. Ele falou, eu ponho você lá em Campinas para trabalhar comigo.
para trabalhar comigo e você vai completa o seu curso já. Mas cheguei lá em Campinas, foi diferente. Eu peguei a fiscalização, já me passou já da fiscalização de dupla, de trabalho, de pagamento. Eu recebia toda a venda que era feita dentro do dia, tinha de receber e levar no Banco do Brasil. Então eu visitava 6 postos de abastecimento com uma bolsa. Eu falava para você, quando chegava de tarde, 4 horas da tarde, o banco estava fechado. E eu falei, meu Deus do céu, o banco, tinha um dinheiro dentro daquela bolsa lá que Deus me deu, eu tinha até medo de ter aquela quantidade de dinheiro no banco. Então eu arrumei uma pensão perto de um restaurante lá. E o que eu fazia? Eu conversei com a mulher, escolhi um quarto lá, que tinha 4 camas, 4 elementos dentro comigo, e justo no lado da parede, o que eu fiz? Preguei um prego na parede, né? E a bolsa de dinheiro eu colocava embaixo da minha cama. Embaixo da minha cama para dormir com o dinheiro embaixo da cama. Isso fiz 5 anos. 5 anos. E quando chegava às 9 horas que abriu o banco, e eu ia para o banco e entrava lá dentro da caixa lá, com aquela mala de dinheiro lá para contar todo dia. Aí eu fiscalizei Pedreira, Amparo, São João da Boa Vista, Americana, Rio Claro, Piracicaba. Eu era um fiscal ambulante, assim como se diz, fiscalizando o serviço de coisa. Quando precisava, e pagamento também. Dentro dessa rotina, também fazia os pagamentos mensais. Quando nós entrava no banco, aí apareceu o segundo fiscal lá. Aí ele me ajudava, aí nós dividimos, cada um ia para uma parte. Quando chegava fim de semana, eu vinha para minha casa, né? Que vinha namorar. E bicicleta, eu saía daqui para trabalhar, quando eu trabalhava em Rio Claro, como balconista, eu tinha uma bicicleta, eu não tinha moto, não tinha nada. Eu ia de bicicleta, ficava lá levava o almoço já na marmitinha, e ficava lá até 6 horas da tarde, todo dia, e vinha embora. E vinha de bicicleta e voltava de bicicleta. E bola eu jogava, era um centroavante. Mas era bom ou era conversa? Bom, conversa não, era goleador. Era goleador. Daí ele pode fazer. Inclusive, tem uma história meio chata que um dia eu peguei uma bola e num treinamento da tarde, porque fazia às vezes no domingo, esse treinamento, eu quebrei o braço de uma pessoa aqui de Santa Gertrude, muito amiga, com o chute de bola que eu dei, e ele foi defender e quebrou o braço com a bola, né? E aí, que nem eu falei, joguei bola na Fazenda do Conde, em campeonato, joguei bola na Central em campeonato, joguei bola no Flamengo em campeonato, joguei no Santa Gertrude em campeonato, no Paulistinha. Eu tenho as fotos também que está comigo lá desde criança, que eu comecei, se quiser, depois eu mostro para vocês. E a cidade era uma cidade, falar para você, quieta, parada, né? Não tinha essas festas que hoje tem aqui, e não tinha nada, tinha um cinema, tinha um circo que vinha aí, longe, longe vinha um circo, né? O mais circo vinha em Rio Claro, porque tem mais gente, e não tinha nada, muita mais coisa na cidade, não tinha divertimento. A primeira televisão que foi aqui, foi um colega meu, que era colega aqui, que morava aí na subida aí, que construiu a televisão. Ele era técnico, construiu a televisão. Quando chegava aqui, tinha dia que ficava 8, 10 pessoas aqui assistindo a televisão, que ninguém tinha televisão em casa. Foi a primeira televisão da região aqui, primeira televisão da região aqui era eu que tinha. Então vinha aqui, isso aqui ficava lotado com outros diferentes, né? Sentava a cadeirinha para cá, para lá, e assistia a televisão. Era mais simples, né? Hoje tem uma aqui, tem outra no meu quartinho lá,
que aqui é da mulher, e a minha tá diferente. Porque ela não assiste que eu assisto. Eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra, então a gente tem que ter um respeito, né? Para não precisar assistir a minha coisa que gosta. Eu gosto de política. Eu acabei construindo um centro de Umbanda aqui em Santa Gertrudes. E eu acabei me tornando, através da pessoa que estava trabalhando comigo depois de política, a Iria Anse. A Iria Anse, chegou a conhecer a Iria Anse, né? A Iria Anse, e ela me convidou a participar do centro de Umbanda, né? Aí eu fiquei 10 anos como presidente de Umbanda, construí o prédio lá, né? Tinha um monte de... Aí, porque naquela época era novidade, tinha um preto aí que chamava Seu Bento, né? E ele veio aqui em casa, e na política também eu tive bastante emergência, depois que eu falo para vocês. E o seu Bento falou assim, vem aqui, assim se fica aí trabalhando com a gente e tal. Aí acabei construindo o centro e sendo praticante também da religião dele, né? Que era Umbanda, fiquei 10 anos lá, né? Fiquei 10 anos lá. E nessa época surgiu a política. Nessa época surgiu a política. Ele falou, por que você não se candidata com toda essa gente que está aqui? Você vai ser eleito. O seu Bento, que era chefe da parte de Umbanda lá. Aí eu teve o primeiro, aí teve teve a primeira eleição, né? Tem a primeira eleição, foi bem sucedido, que é a camisa branca que eu tinha, comprava aí os papéis, jogava tudo para a rua, você lembra, Dani? Eu jogava todos os papéis para a rua para fazer camisa. Eu não precisava fazer porque eu já tinha, meu pai era associado lá também, e ele era o cobrador, o meu pai era cobrador do terreiro, cada um dava um quinhãozinho para manter o terreiro em pé, porque tem gasto, tem vela, tem isso, tem aquilo. Então, meu pai tinha 320 sócios ao terreiro lá. Então, cada um dava R$1, R$2, naquela época o dinheiro não valia nada também, né? R$2.000, não sei se era réis ou era não sei o que era, não sei o que era naquela época. Na segunda política, então, eu não precisei nem sair de casa. Eu fiquei sentado aqui e eu ganhei a eleição sem fazer nada. O Palumbo, que foi prefeito, né? O Palumbo veio aqui em casa e veio aqui como eu era presidente ainda do PSDB, só que ele era de outro partido. Para não ter transtorno de coisa, eu não aceitei o cargo de ser vice-prefeito dele. Ele veio aqui, insistiu, voltou outra vez, 2, 3 vezes, queria que eu fosse candidato junto com ele. Então, o Palumbo pegou, não sei quem que pegou, e daí quem foi que ficou como, não lembro mais quem foi o vice do Palumbo, né? Era para ser eu, porque ele insistiu, veio, voltou, para que eu fosse junto com ele na política, né? Os vereadores, que foi na primeira, quase foi na segunda também, porque era uma sequência como tem agora também, né? Muda 2, 3, muda 2, 3. Lá mudou só um, na primeira política, mudou só uma que morreu, que era a Lídia Lopes, né? E aí entrou o meu cunhado, o Kepo, né? José Filier, né? Ele entrou e ficou a mesma pessoa. Na segunda política também ficou a mesma coisa. Eu posso até citar o nome das pessoas que estavam. Pode? Na política que estava aí era era Oswaldo, né? Era o José Filier, era o Santo Eggs, era o Mário Coco, era o José Luiz o Formigão, o Paralupe, o Dito Moreira, Benedito Moreira, e foi, né? Agora, na terceira eu não consegui, porque eu também era técnico de segurança.
Aí, nessa época, eu era técnico de segurança de 4 empresas do Paralupe aqui em Santa Gertrudes. Eu trabalhava nas 4 empresas com um ajudante, mas eu que comandava, onde precisava ir responder pela segurança da empresa, quem ia era eu. E então, até várias vezes, falou, mas você toma conta de uma, toma conta de outra. Eu falei, eu sou o chefe do bando lá. E a cidade sempre foi uma cidade morna, sabe? Cidade morna aí, primeiros encanamentos de água e esgoto, foi meu pai que fez aqui. Ele trabalhava nessa área, ele que ajudou a fazer isso daí. Eu tenho um poço de 5 metros aí de profundidade para dar água aí, né? E não tinha água, não tinha nada. Então, foi lutado por isso aí, que, né? Nesse período, foi os poços artesianos também, foi pedido, a gente foi pedido para fazer os poços artesianos, porque a dificuldade de tratamento aqui da água é pouca. Então, encontraram muita água aí nos poços artesianos aí, que acho que tem 5 poços, né? Tem 5 poços artesianos, eu também estava dentro dessa época aí, porque a cidade era pobre. Ou não sei se a cerâmica também não pagava os benefícios necessários para a coisa. Os prefeitos sofriam, porque tinha pouco dinheiro. Então, por mais que você pedisse para o prefeito, ele não tinha de onde tirar. Inclusive, na política, eu lutei muito para ter um melhoramento aí, mas não tinha jeito. O prefeito queria fazer, mas não tinha de onde arrancar dinheiro. Hoje o nego respira assim, os deputados vêm aqui, enchem o bolso da cidade de dinheiro e faz. Antigamente não tinha essa daí. Na parte que eu lembro bem, eu tive uma visita do Paulo Maluf. Ele era governador do estado de São Paulo, né? Então eu era presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Eu recebi ele dentro da Câmara lá. E aí, no caso, aí parece que começou a melhorar a situação. Aí eu pedi para ele aí que para construir, nós tínhamos aquela estrada aqui de baixo, lá de Rio Claro a Cordeirópolis, que era terra também, era ruim lá para coisar, aí tinha trânsito, tudo, né? E eu pedi para ele asfaltar. Em 6 meses ele asfaltou tudo de Rio Claro a Cordeirópolis, foi a pedido meu. Também naquela época também eu recebi o pessoal do Banespa, que também ajudei também a lutar para ter o primeiro banco em Santa Gertrudes, né? Que era o Banespa. Também participei da inauguração do banco também, né? Na época. E o Paulo Maluf, naquela época, é brincadeira. Ele falava assim, quanto você ganha de coisa? Não tinha dinheiro, não pagava, vereador não recebia. Vereador não recebia. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para a cidade, vai pagar vereador. Tinha 7 vereadores. Aí ele, quando não assusta, num mês, aí vem dinheiro para nós, até assustou. Eu era presidente, né? Eu recebia mais do que os outros coisas, acabei criando caso com 3 amigos lá dentro da Câmara. Como é que você recebe isso aí? Nós não recebemos igual você. Depois eu falei, eu que sou presidente, então no próximo eu sei se vocês ganham, né? Nós tínhamos uma secretária que chamava Iria Anse. Então você, lá na Câmara, você discutia os projetos, tudo, e conversava, que pedia, escrevia cada um recebia uma folha de papel e uma caneta lá dentro. Então você pedia escrever o nome, né? O partido, e pegava e escrevia. Aí dava para a secretária. A secretária que imprimia lá, ou então entregava para o prefeito o que podia fazer daquilo que o vereador pediu, ele fazia. O que ele não podia, ele também não fazia. Então, muita coisa foi deixado de fazer, muita coisa foi feita de pedido, por causa a gente via que faltava calçamento, faltava a rua não era asfaltada, né?
A gente pegou e disso daí daí foi mudando, aí entrou, aí começa a entrar política mais abonada, né? Uma política mais abonada e os prefeitos começaram a crescer e começou aí, a cerâmica também começou a mudar, porque eu também fui gerente de cerâmica, né? Fiquei 5 anos na gerência de cerâmica também. A cerâmica era tudo feito, não era gás, era aquela massa do petróleo, eles queimavam aquilo para queimar o piso, né? E eu, quando entrei na cerâmica lá, do meu cunhado, como gerente, eu precisei desmanchar lá 3 fornos lá e começar a fazer a parte elétrica também lá dentro, para modificar toda a estrutura da cerâmica, né? Fiquei 5 anos, 6 anos lá na cerâmica, como gerente da cerâmica também, né? E pus a cerâmica de pé, e aí começou a usar, aí entrou gás, depois a parte de forno, esse aquecimento, passou a ser de gás, também comandei a parte de gás também lá, com os P90, que são os bujão de 90 coisas, né? Tinha lá 100 bujão, aquele lá queimava os pisos para sair. É uma cidade linda, que fez eu nasci aqui, estou vivendo, criei 2 filhos, trabalho aqui mesmo em Santa Gertrudes, e eu me sinto satisfeito de ter nascido em Santa Gertrudes, que é uma cidade pacata, cheia de carinho, sempre foi respeitado, e aí tenho só de falar bem da cidade e não nada de mal dos amigos que tem.